Olá, boa noite a todos. Bom dia ou boa tarde, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui a gente vai começar a nossa aula a respeito de a parte online. Era para a gente falar de equação e inequação do primeiro e segundo grau. Então, a gente vai começar a falar de equação do primeiro grau. Aí, essa foto aqui na tela é o início da nossa aula. Esse aqui é o Miguel, meu filho caçula, e esse aqui é um carneirinho lá da casa do meu sobrinho. Aí, por que eu coloquei essa foto aqui na tela? Porque, para explicar para vocês o conceito de equação. Tá vendo que Miguel tá seguro aqui na corda, e essa corda está amarrada aqui no carneiro. Aí a ideia de equação é você ter o quê? O que a gente chama de igualdade. Então, quando você tem um sinal de igualdade, deixa eu colocar outra cor aqui para enxergar direito. Quando você tem um sinal de igualdade, aqui estabelecida pela corda, se o carneiro puxa nessa direção e o Miguel puxa nessa direção, então o que pode acontecer? O que pode acontecer é que vai ficar estabilizado se eles puxarem com a mesma força. Então, a equação, o objetivo de uma equação é estabilizar. Eu acho que eu tenho esse vídeo aqui para vocês verem melhor o que acontece. Esse aqui é o vídeo do Miguel, tá vendo? Eu só tirei o print para colocar na tela para iniciar, mas aqui está o carneiro andando e o Miguel segura a corda. Então, o objetivo da equação é isso, é você balancear as forças. Ou seja, Miguel está puxando agora nesse sentido para cá, né? E o carneiro, como está querendo ficar desse lado aqui, ele estava interessado em ir para esse lado, ele está tentando igualar a força de Miguel para poder ficar em estabilidade. Então, equação nada mais é do que isso. Olha lá, Miguel está puxando, tá vendo? Se Miguel puxa com mais força para esse lado, o carneiro tem que puxar com mais força para esse lado aqui, para poder manter a igualdade. Aqui, nesse caso aqui, o carneiro acabou cedendo, né? Por causa da folhinha aqui, a gente não teve a equação, o Miguel ganhou a aposta aqui com o carneiro. Então, brincadeira à parte, vamos definir, aqui, por isso que eu coloquei na nossa capa aqui, na nossa aula para iniciar, o que é equação do primeiro grau. Então, os objetivos que a gente vai ver nessa aula. Então, uma equação sempre vai ter esse sinal aqui de igualdade. Então, toda equação é por causa desse sinal aqui de igualdade. Então, isso aqui do lado esquerdo, esquerdo, tem que ser igual o que está do lado direito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai compreender o que é uma equação do primeiro grau e como que é a sua forma geral. A gente vai aprender a resolver essas equações do primeiro grau utilizando as operações adequadas. Que operações a gente pode fazer para resolver esse tipo de equação, entender a importância das equações do primeiro grau na resolução de problemas na eletrotécnica, identificar as grandezas elétricas envolvidas em problemas de circuitos elétricos, praticar a resolução de problemas usando as operações do primeiro grau, com equações do primeiro grau, e, por último, desenvolver habilidades de pensamento crítico e raciocínio lógico quando você estiver resolvendo problemas que envolvem equação da eletrotécnica. Na verdade, nessa semana a gente até começou a resolver problemas, lá na eletrotécnica. Lembra que a gente estava falando a respeito de regra de 3? Então, na regra de 3, a gente aparecia com uma incógnita, né? Essa incógnita aqui vai ser essa variável que aparece aqui na equação do primeiro grau. Então, vamos definir o que é uma equação do primeiro grau? Então, as equações do primeiro grau, deixa eu apontar aqui para vocês, as equações do primeiro grau são uma parte fundamental da matemática e da física, incluindo a eletrotécnica. Essas equações são usadas para resolver problemas envolvendo uma variável, ou seja, só uma variável. Como encontrar, onde é que a gente pode encontrar isso aqui, né? Encontrar a corrente, a tensão em um circuito. Qual que é a forma geral, né? Que é o primeiro objetivo aqui, como que é a sua forma geral? Ele sempre vai aparecer nessa forma aqui, ó. AX mais B igual a C. Ou em outros casos, na maioria dos casos, quando a gente quer achar uma raiz onde que intercepta o eixo do X, a gente resolve a equação do sentido AX mais B menos C, tá vendo que esse C aqui também é uma constante, igual a zero. Aí a gente pode chamar, isso aqui é um novo número, então a gente pode chamar essa equação aqui de AX mais D igual a zero. Quem que é o D?
o D nada mais é do que B menos C. Então, essa equação aqui é que seria equivalente a essa. Então, aqui o A, o B e o C, eles são números reais, são chamados de constantes, e esse X que aparece aqui é a minha variável, ou seja, a incógnita, ou seja, o que eu não sei, o que eu estou querendo encontrar. Então, resolver uma equação desse tipo, o objetivo é encontrar o X que satisfaça essa equação, ou seja, dados os valores de A, B e C, a pergunta é, qual que é o valor de X que eu multiplico por A, somo com B, vai dar exatamente igual a C. Lembrando do Miguel e o Carneiro lá, né? Ou seja, o lado esquerdo aqui, ó, da corda, tá vendo? A corda aqui é a equação, tem que ser igual o lado direito, beleza? Lembrando que se tiver dúvida, vocês podem estar pausando o vídeo para copiar alguma coisa, e se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei resolvendo aqui por cá, resolvendo a equação do primeiro grau, que é o nosso próximo tópico. Bom, como que a gente resolve? Que operações eu posso fazer para poder resolver uma equação do primeiro grau? Então, o que é válido nesse contexto? Então, para resolver uma equação do primeiro grau, o primeiro passo é isolar a variável x, ou seja, o x que aparece aqui, ó, esse x que aparece aqui, ó, ele tem que ficar sozinho do lado esquerdo da equação ou do lado direito. Então, o que eu vou fazer? Como minha professora ensinou lá antigamente para mim, o x você pode considerar como sendo meninas e os números como sendo meninos. Então, a gente tem que separar as meninas dos meninos. Então, o que acontece? A gente vai deixar as meninas do lado esquerdo, os meninos do lado direito, ou vice-versa. Não sei se faz muito sentido isso hoje, né? Mas é o que ela me ensinou. Então, isolar a variável x, né, do lado esquerdo da equação, movendo todos os termos que não contêm x, ou seja, que é apenas números, para o lado direito. Para fazer isso, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar as operações matemáticas que a gente conhece. Primeiro, o que a gente pode fazer numa equação que não vai... Então, você tem a equação AX mais B igual a C. Lembrando que A, B e C são números e o X é a variável. O que a gente pode fazer? A gente tem que passar esse B para o outro lado, porque ele é número. Então, vai ficar AX igual a B menos C. Então, como é que eu passo ele para o outro lado? Passar para o outro lado significa adicionar ou subtrair a mesma quantidade. Então, se você, por exemplo, subtrai B desse lado e subtrai B desse lado, esse aqui com esse aqui vai cancelar. Então, por isso que Opa, aqui eu coloquei trocado. Aqui é C menos B. Então, o que acontece? Esse menos B ficou do lado de cá, né? O C ficou quietinho do lado direito, ele já estava do lado direito. E esse menos B que você somou ele dos dois lados, ou seja, você subtraiu B dos dois lados, ele passou para o outro lado. Agora, esse A, o que acontece? Ele está multiplicando o X. Então, essa segunda propriedade aqui fala que você pode multiplicar ou dividir ambos os lados pela mesma quantidade. Então, se eu dividir por A aqui desse lado e dividir por A desse lado, A dividido por A dá 1. Então, o X ficou sozinho finalmente. E desse lado, você ficou com C menos B dividido por A. Tá vendo? Esse A aqui é diferente de zero, porque se o A fosse zero, esse termo todo da equação não existiria, ou seja, não seria uma equação do primeiro grau. Primeiro grau é porque o x está elevado a 1. Então, o x você pode dividir por A aqui, que ele é diferente de zero, então a solução para a sua equação seria essa. Aí você pode falar, mas esse tanto de letra aí, eu não entendi. Vamos ver um exemplo aqui, como é que funciona. Imagine que você tem essa equação aqui, ó, 3x mais 5 igual a 14. Então, o que acontece? Aqui o A, ele vale 3, o B, ele vale 5 e o C, ele vale 14. Então, qual que seria a solução? A fórmula não é C, 14, menos quem? Menos B, menos 5, dividido por A, que é 3. Então, deu 9 dividido por 3, deu 3. Eu preciso saber essa fórmula, professor, para poder aplicar? Não precisa, né? Você pode fazer passo a passo. Aqui, o que a gente fez? A gente pegou e subtraiu 5 dos dois lados, tá vendo? Quando eu subtraí 5 dos dois lados, esse 5 cancelou com esse aqui, e aí você ficou com 14 menos 5, ou seja, você ficou com 3x igual a 14 menos 5, que é o 9 que está aqui já, tá vendo? 14 menos 5 é 9. E por último, você ficou com 3x igual a 9. Se você ficou com 3x igual a 9, esse 3 que está multiplicando o x, ele pode passar para cá dividindo, ou seja, dividir por 3 dos dois lados, né? Ou seja, você ficou com 9 dividido por 3, 3.
Você pode utilizar essa fórmula aqui para esse tipo de equação, desse formato. Sempre vai dar certo essa fórmula, ou você pode fazer passo a passo e resolver a sua equação. Por que 3 é solução? Porque se você pegar 3 vezes 3 mais 5, o resultado dá 14, né? Ou seja, o lado esquerdo fica igual ao lado direito, porque 9 mais 5 vale 14. Beleza? O próximo exemplo. E se eu tiver números fracionários? Por exemplo, aqui o A, ele vai valer 2/3. Então, aqui eu tenho 2/3 de x, tá vendo? 2x sobre 3, menos 4 igual a 8. Então, o que acontece? Então, o B aqui vai valer menos 4 e o C vale 8. Então, como é que a gente resolve essa equação? Primeiro, esse menos 4 aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou somar 4 dos dois lados. Quando eu somo 4 dos dois lados, esse 8, aí eu vou ficar com 2/3 de x é igual a 8 mais 4. Que aqui eu já coloquei o resultado 12, tá vendo? Então, agora, esse número aqui, ele vai passar para cá dividindo. Eu posso dividir por ele dos dois lados. Então, ó, eu tenho 2, vou fazer um pouquinho aqui para baixo aqui, para vocês verem melhor. Ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2/3 de x igual a 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2/3 desse lado e vou dividir por 2/3 desse lado também. Ou seja, em outras palavras, 2/3 vai passar para lá dividindo. Esse número aqui é 1, né? Porque 2/3 dividido por ele mesmo vai dar 1. E tá vendo que eu consegui isolar o x. E desse lado aqui, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, né? Ou seja, quem que é o inverso de 2/3? É 3/2. E aí, 12 vezes 3 dá 36, dividido por 2. Aqui, quando não tem nada, é 1, né? 1 vezes 2 dá 2. Aí, a resposta é 18. Então, o x vale 18. Então, você pode estar pausando o vídeo, pode estar fazendo perguntas, se não entendeu direito, e vamos para o próximo. Mas tem, agora, aqui alguns exemplos relacionados à eletrotécnica, né? Para poder fazer a ênfase no nosso curso. As equações de primeiro grau são frequentemente usadas na eletrotécnica para resolver problemas envolvendo circuitos elétricos. Aqui tem um exemplo. Suponha que uma lâmpada consome a potência dela, né, 60 watts de energia elétrica, quando ligada a uma fonte de 120 volts. Então, qual que é a corrente? Então, a gente vai utilizar essa fórmula que a gente já tem utilizado na sala de aula, né? Ou seja, a corrente é a potência dividida pela voltagem, pela tensão. Então, aqui é só fazer a conta, né? Quem que é o I? O I faz o papel do X da história, né? A fórmula original é P igual a VI. Então, o que acontece? Como você não sabe quem que é o I, então isso aqui é sua incógnita. Isso aqui é número que foi dado, isso aqui também é número. Então, esse V aqui você pode dividir por ele dos dois lados, tá vendo? Aí V dividido por V dá 1, então você consegue isolar a corrente como sendo P dividido por V. Então, foi dado para você a potência de 60 watts dividido por 120, ou seja, deu meio ampere, que é a corrente, né, que flui através da lâmpada. Agora, eu tenho um motor elétrico que consome, né, a potência dele, 3 kW, né, 3.000 watts. Esse K aqui é de quilo, né, 1.000 watts de energia quando é ligado a uma fonte de 240 volts. A mesma coisa, ou seja, agora a corrente que vai fluir através dele, utilizando essa fórmula, que é a incógnita que eu preciso descobrir, é a potência dividido pela, ou seja, o I vai ser a potência, que é 3.000 watts, dividido por 120. Então, dá para você dividir por 10 em cima e embaixo. 300 dividido por 12 vai dar 12,5 ampere. Aqui, exercício de fixação. Um pacote de 6 canetas custa R$12. Então, observei. Quanto que custa cada caneta? Suponha que a caneta é X, eu não sei quanto que custa ela, mas eu sei que 6 canetas dá R$12. Então, aqui eu tenho uma equação bem simples, 6x igual a 12, então eu descubro que cada caneta eu posso dividir por 6 dos dois lados, tá vendo? 6 dividido por 6 dá 1, então isolei o x do lado esquerdo, e aí eu descubro que cada caneta custa R$2. Aí, quanto custará um pacote com 10 canetas? Então, o novo pacote vai ser o quê? Vai ser 10 canetas vezes o X anterior que eu tinha encontrado, que é 2. Então, cada caneta custa R$2. Então, o novo pacote vai custar R$20. Agora, aqui eu tenho um prédio, né? Esse prédio, ele tem
ele tem um prédio aqui, né? Esse prédio tem 8 andares, né? Aqui um andar, mais outro andar, tal. Aí tem 8 andares aqui o prédio. Eu sei que cada andar tem 8 andares, e cada andar tem 12. Então, o que acontece? Então, se cada andar tem 12, então a quantidade de janela vai ser o quê? Vai ser 12 vezes, ó, você tem 12 janelas por andar, e eu tenho 8 andar, então basta você, a quantidade total de janela, que seria a variável meu, que seria o valor de x, seria 96 janelas. Bem simples, né? Agora, um carro percorre 240 quilômetros com um tanque de gasolina com capacidade de 30 litros. Então, o que acontece? Aí pergunta, quantos litros de gasolina o carro consome por quilômetro? Então, minha variável aqui, x, vai ser o quê? Vai ser, ó, eu sei que a distância percorrida aqui é 240 quilômetros, e nesses 240 quilômetros, eu consigo fazer esses 240 em 30 litros. Então, quer saber quanto que é litros por... quantos litros de gasolina o carro consome por litro. Então, quando você pega 240, dá para simplificar aqui, né? Dá 24, então isso aqui vai dar 8 quilômetros, ou seja, cada litro de gasolina, o carro consegue percorrer 8 quilômetros. Então, essa aqui é uma aula bem curtinha, para a gente poder introduzir o conceito de equação. Então, eu quero que vocês fiquem na mente de vocês que a equação é o quê? É uma forma matemática escrita na forma ax mais b igual a c, a do primeiro grau, né? Depois a gente vai ver do segundo grau, de forma que o nome equação é por causa desse símbolo de igualdade. Então, imagine uma balança. Sabe aquelas balanças que o pessoal usava antigamente em mercearia, no interior, para poder, que tinha uns pesos que você colocava de 1 quilo, de 2 quilos, e aí desse lado de cá colocava as bananas para pesar, por exemplo, que estiver vendendo, ou quilo de arroz, e aí pesava de acordo com isso, e isso aqui tinha que ficar nivelado. Então, a equação é exatamente isso. É quando você pega o quê? O que está do lado esquerdo, ele tem que ser exatamente o que está do lado direito. E para isso a gente utiliza essas duas regras aqui, ó. Essas duas regras aqui que a gente pode somar ou subtrair a mesma quantidade dos dois lados da equação, que não vai alterar, e a gente pode multiplicar ou dividir também os dois lados da equação pela mesma quantidade, desde que essa aqui seja diferente de zero, né? Multiplicar ou dividir não pode ser zero, o número, né? Agora, então é isso que eu queria falar para vocês. A conclusão é que essas equações, elas são fundamentais para a gente resolver problemas em diversas áreas da eletrotécnica. É importante entender como isolar a variável, né, e aplicar as operações adequadas para resolver a equação. Além disso, é fundamental entender a relação entre as grandezas elétricas, por exemplo, se o problema envolve corrente, tensão, potência, para vocês aplicarem corretamente na parte de circuito, para vocês aplicarem corretamente o conceito de como resolver a equação de maneira correta, beleza? Então é isso que eu queria falar para vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou perguntar no dia da aula presencial, que estarei respondendo. Beleza? Até a próxima aula. Vou começar agora. Tá gravando já. Você pode separar? Mas depende, cadê a carta? Vou comprar? Quem vai comprar? Minha mãe. Então, só. Vou, tá? Tá.